amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos hoje prosseguir meditando na fonte das águas. As águas, nós já aprendemos, irmãos, representam o Espírito Santo de Deus. Água, na Bíblia, tem o significado da palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. E também Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo disse que lavar a igreja, santificar a igreja com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Então, na Bíblia, água é símbolo da palavra e água também é símbolo do Espírito Santo de Deus. E é uma coisa interessante porque os dois são símbolos, são simbolizados por água. Porque o Espírito e a palavra operam juntos. O Espírito e a palavra operam juntos. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito. Veja que os dois sempre estão juntos, né? Lá em Isaías diz: o meu Espírito que pus sobre ti e a minha palavra que pus na tua boca. O Espírito e a palavra sempre estão juntos, porque foi o Espírito Santo quem inspirou a palavra. Então, o Espírito e a palavra sempre estão juntos. Por isso que tanto ele é comparado com água, como a palavra também é comparada com água. E nós vemos, irmãos, que Neemias restaurou a porta da fonte. E nós não podemos deixar que as fontes de Deus, elas parem de correr. Aleluia. Há um detalhe lá, irmãos, Deus, ele é soberano, ele trabalha, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos cooperadores de Deus. Existe um sinergismo. Não tem como não dizer que não existe um sinergismo. Existe. É um mistério. Deus é soberano e Deus faz tudo, mas aprove a ele, em sua graça, que nós fôssemos seus cooperadores. Ele não precisa, mas soberanamente ele nos constituiu seus cooperadores. Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus. Então Deus nos chama sem ele precisar. Se alguém disser: meu amigo, Jesus precisa de você, nunca diga isso. Jesus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. É verdade ou não, irmãos? Agora, ele é bom e nos chama para sermos seus cooperadores. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. A fonte está aí, mas pode a fonte ser entupida. Estão lembrados nos dias de Isaac? Abraão cavou poços que brotaram águas vivas, mas os filisteus vieram e o que, meus amados irmãos? Entulharam os poços. Isaac veio e fez o que, irmãos? Cavou e voltaram a brotar águas vivas. Quer dizer que a água quem manda é Deus, mas não deixa o poço entupir. E se entupir, hoje é noite de cavar para a água viva voltar a jorrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, nós vimos que a Ezequiel 47, ele é literal. É uma profecia, é sempre bom lembrar, que é uma profecia escatológica, que vai se cumprir literalmente no reino milenial. Vai correr água viva mesmo de Jerusalém, vai correr água pelo deserto, as águas vão chegar no Mar Morto, e o Mar Morto vai sarar, e o deserto do Oriente Médio vai ficar uma coisa linda, porque existem várias profecias que são literais. Vai se cumprir quando o Senhor voltar, quando o Senhor reinar em Jerusalém, quando o Senhor for rei sobre toda a terra, quando Israel for totalmente restaurado. Aí a Bíblia diz que isso vai se cumprir literalmente. Essa é a nossa crença. Esse está no nosso credo. Nós cremos assim, no reino milenial de Cristo, literalmente. Já no tempo de Justino, o Marte, já havia duas linhas de pensamento. Justino contra um herege, ele escreve contra um herege,
E ele diz que já naquele tempo tinha alguém que dizia que as profecias mileniais eram apenas figuras do tempo da graça. Já no tempo de Justino, no ano 200 e pouco, já tinha gente que dizia que não havia literalidade. Cristãos que eram de uma linha de pensamento de que Jerusalém não seria restaurada, que a igreja substituiu totalmente Israel, que Israel nunca mais iria se restaurar. No tempo de Justino já existia essa linha, mas também existia a linha nossa, que diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai pisar, vai reinar em Jerusalém, Jerusalém vai ser restaurada e o mundo vai ser virado num paraíso, conforme no princípio. Infelizmente o povo não gosta de ler e fica conversando tolice por aí afora, achando que os pentecostais são ignorantes. Mas nós conhecemos as escrituras sagradas, nossos pastores conhecem a Bíblia, nossos mestres conhecem a Bíblia e conhecem a história e a teologia. Então, irmãos amados, eu creio e esta igreja crê que Ezequiel 47 vai se cumprir literalmente no reino milenial. Mas o Espírito Santo não perde tempo, ele fala para o futuro e o mesmo texto serve para o presente. Tem verdades espirituais aqui neste texto, que fala do progresso do cristão. O rio representa quem? Vamos ver, o rio representa quem? A água corrente representa quem? Vê se a igreja entende que Jesus explicou. A água corrente representa o Espírito Santo. O varão com rosto de bronze, vestido de linho, com um cordel de medir, representa quem, meus amados irmãos? Vê quem estava acompanhando, sabe, representa quem? Aquele varão nem era Miguel, nem era Gabriel. Aquele varão que aparece a Ezequiel é uma cristofania, é uma teofania, é Cristo pré-encarnado. É como o varão que apareceu na fornalha dos 3 jovens de Nabucodonosor. Não apareceu um varão lá na fornalha? Foi ou não foi? Aquele varão nem era Miguel, nem era Gabriel, nem era outro anjo. Porque Nabucodonosor, olhou feito um doido que não conhecia de teologia, disse: tem um quarto e é bonito, semelhante ao filho dos deuses. Ele falou filho dos deuses porque ele era um broco, não conhecia de teologia. Glória a Deus, ele não podia dizer filho de Deus, porque ele não sabia, ele não cria num Deus único, ele cria em várias divindades. Mas ali não era Miguel nem Gabriel, irmão, era o Senhor pré-encarnado. O anjo que lutou com Jacó não era Miguel nem Gabriel, não era Miguel nem Gabriel, porque Miguel e Gabriel não podem transformar ninguém. Você vê que o anjo disse: como é seu nome? Ele disse: Jacó. Pois a partir de agora, você não é mais Jacó, você vai ser Israel. E a partir dali, a vida de Jacó mudou. Aí quando ele terminou a briga com o anjo, ele disse: eu tenho visto a Deus face a face. Então aquele anjo nem era Miguel, nem era Gabriel. Ele botou o nome do lugar de Peniel. Peniel quer dizer face de quem, meus amados irmãos? De Deus. Então aquilo era uma cristofania. Cristo é Cristo. E fania vem de epifania, que quer dizer manifestação. Quer dizer Cristo se manifestando no Antigo Testamento. O anjo que apareceu a Josué nem era Miguel, nem Gabriel, nem Uriel, nem Rafael, nem Zuliel. Glória a Deus, não era nenhum desses. Por quê? Porque o anjo que apareceu a Josué, quando ele foi derribar os muros de Jericó, quando ele foi na empreitada, quem derrubou foi Deus. Aí o anjo ficou ali e disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E a Bíblia diz que Josué caiu em terra e adorou o anjo. E anjo não aceita adoração. Então aquele anjo também não era um anjo criado. Aquele anjo era uma cristofania. O anjo que apareceu a Gideão também não era um anjo qualquer. O anjo que apareceu a Gideão, você vê que Gideão ofereceu um holocausto. E anjo não recebe holocausto. Anjo tem juízo. Glória a Deus. No dia que um anjo receber adoração, ele vira cão. Ele só é anjo até o dia que receber adoração. No dia que ele receber a glória que é de Deus, ele vira demônio. Aquele anjo que apareceu a Gideão não era anjo comum.
Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Gideão disse, deixa eu trazer um sacrifício, o senhor espera? Ele disse, eu espero. E o anjo ficou lá. Gideão trouxe um cabrito, matou o cabrito, pegou o caldo, verteu na penha. Aí disse que o anjo tinha um cajado, e o anjo tocou no sacrifício de Gideão, e a labareda de fogo, e o anjo subiu na labareda de fogo. Então aquele anjo não era um anjo comum. Vamos ver, era um o quê, meus amados irmãos? A igreja aprende, por favor. Era um o quê, meus amados irmãos? Cristofania. Era uma teofania também. Por quê? Porque Cristo é Deus. Se disser que era uma teofania, está certo. Mas mais certo ainda é dizer que era uma cristofania, uma manifestação de Cristo pré-encarnado. Quer dizer, antes dele se tornar carne. E aquele varão de Ezequiel, eu pego uma briga dizendo que também era uma cristofania. Porque ele aparece semelhante a Cristo em Apocalipse, com o rosto como bronze polido, como latão reluzente. Quem é que aparece em Apocalipse como latão reluzente? Quem é, meus amados irmãos? Jesus. E o varão pega Ezequiel com um cordel na mão. Só quem pode medir a gente, irmão, é Jesus mesmo. Nem Miguel, nem Gabriel, não dá para ter, não tem cordel para medir a gente não, viu? É Jesus mesmo que vai medir cada um da gente direitinho. Você está faltando isso? Deixa eu botar a trena hoje. Epa, cabra, está faltando isso. Glória a Deus. Só Jesus é quem tem o cordel de medir. E o homem era vestido de quê, meus amados irmãos? De linho. E pega Ezequiel pela mão e sai levando. Só Jesus, irmão, é quem nos toma pela mão e sai nos levando para as profundezas espirituais. Então, irmãos amados, aquele rio, ele é literal no futuro, mas ele hoje, ele representa a graça de Deus. Ele representa estágios na vida do cristão. O cristão, quando ele aceita Jesus, nós vimos que primeiro as águas dão nos tornozelos. E nós aprendemos que quando a gente aceita Jesus, a gente sai da terra, vê que o Senhor Jesus pegou Ezequiel, tirou da terra e colocou dentro da água. Foi assim ou não foi, irmão? Você vê que ele diz, e fez-me passar, e fez-me. Não é assim que ele disse por 4 vezes, e fez-me, e fez-me. Não foi Ezequiel que entrou na água, foi aquele varão que o pegou e o fez entrar. Você só é salvo porque Jesus lhe pegou na mão, lhe tirou da terra e lhe jogou na água do Espírito Santo. Por você mesmo, você nunca sairia da terra e entraria na água. Então, é a ação soberana da graça de Deus que pega o homem da terra e coloca dentro da água. Mas primeiro a água deu nos tornozelos. A Bíblia antiga dizia nos artérios. Quem lembra dessa Bíblia dos artérios, né? Hoje é um porquê mudou. Não é que a palavra de Deus muda, é que o português muda, as línguas são vivas, elas evoluem. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, na Bíblia dizia, como purificará o mancebo o seu caminho. Era ou não era? Quem lembra desse tempo? Mas se você chegar numa escola hoje e perguntar o que é mancebo, pergunta a essa juventude o que é mancebo. Hein? Eles vão pensar em sebo de boi, glória a Jesus. Não é verdade? Glória a Deus. Ou então em gente cebosa. Glória a Deus. Porque mancebo é uma palavra arcaica. Por isso que a Bíblia, de vez em quando, passa por revisão. Não é que a palavra de Deus passa por revisão. É a gramática, é a semântica, é a língua que passa por revisão. Né? Então, nunca diga, a Bíblia mudou. Não, não mudou. O que mudou foi que se você continuar com aquela linguagem arcaica, a geração seguinte não vai entender. Por isso que tem que mudar não a palavra, mas a semântica da palavra, a gramática da palavra, os neologismos que surgem. Por isso que precisa mudar. Por isso que sempre a sociedade bíblica está estudando, as outras instituições bíblicas estão estudando para ter acesso ao povo. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que o varão pegou Ezequiel, leva para a água. A água dá no tornozelo. Significa que nós saímos da terra, saímos do mundo, entramos na água do Espírito e começamos a caminhar no Espírito. Se a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito. Depois o anjo mede mais 1000 côvados, o anjo com A maiúsculo, e leva Ezequiel para águas mais profundas. E as águas dão onde, meus amados irmãos? Nos joelhos. Nós já explicamos que quem se converte tem vida de oração. É impossível ser cristão verdadeiro sem orar. É impossível.
Você pode ser religioso sem orar. Agora, cristão em comunhão com Deus, sem a água, dar no joelho, é impossível. Depois nós vimos que a água deu no lombo. E nós aprendemos que lombo fala de serviço. Estão lembrados? O povo passado para trabalhar com as roupas esvoaçantes, o que era que eles tinham que fazer, irmãos? Eles tinham que se cingir, porque senão não podia trabalhar. E nós aprendemos que o Espírito Santo, ele nos leva para andar no Espírito, ele nos leva para a oração e ele nos leva para o serviço de Deus, para o trabalho de Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Mas hoje nós vemos no versículo 5, por favor, coloca na tela o versículo 5 do texto de Ezequiel. Glória a Deus. Por favor, pastor. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se me deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Irmãos amados, eu estou com vergonha de mim mesmo diante deste texto. Porque este texto tem uma revelação tão profunda que eu não sei de nós quem está neste estágio. Não sei. Glória a Deus. Estou pelejando para ver se chego nesse grau. Você vê que primeiro deu nos tornozelos, depois deu nos joelhos, depois deu na cintura, mas depois o profeta procurou terra nos pés e não achou, porque as águas, as águas o cobriram. As águas o cobriram inteiramente. E ele não podia mais caminhar, mas ele tinha que o quê, meus amados irmãos? Que nadar. Pastor Oswaldo, o que é que significa isso? Isso significa, irmão, o desenvolvimento do crente, ao ponto de ele ser totalmente coberto, totalmente dominado, totalmente imergido, totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, quando a gente lê isso, eu mesmo fico com vergonha. Jesus amado, meu Deus, é isso que o Espírito Santo está dizendo, irmão. Chegar a um ponto, num estágio na vida espiritual, que o camarada vai dizer como Paulo. Paulo chegou a esse ponto. Em Gálatas 2:20, glória a Deus. Gálatas 2:20, nós vamos adiantar um pouquinho. Gálatas 2:20, irmão. Veja aí que revelação. Paulo chegou nesse ponto. Paulo chegou. Glória a Deus. Aleluia! Não está no roteiro, mas me disseram que agora há uma facilidade maior. Eu mandei providenciar uma Bíblia aí para a mídia, que fica mais fácil. Olha, graças a Deus já apareceu, irmãos. Glória a Deus nas alturas dos céus. É preciso apertar para funcionar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eu dei uns apertos porque eu queria uma coisa mais moderna. Não é possível. Não tem. Eu não entendo nada dessas coisas, mas eu sei que tem. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Aí, milagre, glória. Aleluia, aleluia. Pareceu um milagre. Que era uma luta, né? Olha aí. Por favor, vamos ver aí. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pronto, irmãos. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Quer dizer que a vontade de Paulo, os desejos de Paulo, a vida de Paulo, as atitudes de Paulo foram sufocadas pela presença de Cristo. Ele disse, já não sou eu que vivo. Quer dizer, o que eu falo já não sou eu mais que falo. O que eu penso já não sou eu mais que penso. O que eu ajo já não sou eu mais que ajo. O que eu produzo já não sou eu que produzo. Cristo tomou conta de tudo. O que é que significa dizer? Que nesse estágio da vida de Paulo, a água não estava só no tornozelo. Nesse estágio da vida de Paulo, a água não estava no joelho, nem a água estava nos lombos, mas agora cobriu toda a vida de Paulo. A mente de Paulo foi sufocada, num bom sentido, pela mente de Cristo.
Paulo desapareceu. Paulo mergulhou em Cristo. Paulo mergulhou nas águas do Espírito de Cristo. Sumiu. E o Espírito ficou dominando ele totalmente. Ele chegou no ponto do nado. Ele chegou no ponto de que não tinha mais terra. Quem não tem mais terra, quando você chega num rio que perde a terra, o que é que acontece? Não é você mais que se domina, agora a água. É verdade ou não, irmãos amados? A água é quem lhe domina, você precisa nadar, senão você vai afundar. Então, irmãos, esse estágio de nadar, significa que você se desprendeu, significa que você se isolou, significa que você deixou de ser você e agora não é mais você. Agora é Cristo. Cobriu tudo. Sua vontade, seus interesses, sua mente, sua mentalidade não é mais sua. Antes você pensava de um jeito, agora você não pensa como você pensa como Cristo pensa. Antes você dizia o que queria, agora você não diz mais o que quer. É Cristo quem fala na sua boca. Antes você agia como queria, agora você não age mais, porque você não anda mais, você não se domina mais. São as águas que lhe dominam. E quando eu li esse texto, eu fiquei com vergonha. Porque eu estou procurando esse grau em mim e não estou achando ainda. Mas graças a Deus que deve já ter um bocado, que já chegou nesse grau. Glória a Jesus. Pode ser que tenha na face da terra, mas um mora longe do outro. Mas o que é que a gente deve fazer, irmão? A gente deve pelo menos desejar, pelo menos anelar, pelo menos ter vontade, fazer como o irmão aqui nessa escada. Há 37 anos passados, 36, 37 anos, tinha um irmão aqui, irmão Cláudio, era um aposentado da Marinha, que era muito servidor aqui na igreja. E ele era da Marinha, aquele, né, assim, glória a Deus, durão. Aí o pastor Pereira colocava ele para organizar a fila da comida, que era aqui em cima, glória a Deus. Naquele tempo a igreja era bem menor, dava o refeitório, dava para comer aqui. Aí, irmão Cláudio, quando ele dizia, pastores, se um evangelista entrasse, ele dizia, volte. Eu chamei pastores. Quando ele dizia evangelistas, se um presbítero tivesse a ousadia de entrar, ele dizia, você é evangelista? Não, sou presbítero. Desça. Que eu chamei evangelistas. E era assim, glória a Deus. E ninguém se desviava. Hoje, se fizer isso, é danos morais, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas naquele tempo ninguém se desviava. Glória a Deus. Aí, irmão, um rapazinho sem juízo, ele disse, pastores! Um rapazinho, pão, no meio dos pastores. Para subir para comer. Ele meteu a mão na titela do rapaz. Por acaso o senhor é pastor? Ele disse, irmão, eu não sou, mas tenho vontade. Ele disse, então sobe, glória a Jesus. Se você não é, mas pelo menos. O pior é que tem gente que nem chegou e nem tem vontade, irmão. Se conforma com a água nos pés. E outros nem na água estão na beira do rio. E se confirmam. Agora eu tenho uma coisa comigo. Eu não chega nem a molhar os pés. Eu tenho uma coisa comigo. Irmão, eu não cheguei, mas eu tenho vontade. Eu tenho tanta vontade de ser um crente que preste. Eu tenho tanta vontade de nadar, de ser dominado, de quem olhar para mim não me vê. Porque quando você mergulha, você desaparece. A água fica por cima. Um dos hinos mais belos da harpa, eu não sei qual é o mais belo, porque a harpa é teologia pura, são hinos teológicos. Diz assim, eu desejo, ó Deus, o 131, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar. É assim ou não é, irmãos amados? Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor. Essa doutrina. E na fé. Para quê, meus amados irmãos? Quando o profeta ficou debaixo da água, ele foi visto mais? Hein? Ele dava para vê-lo mais? Dava para ver mais nada? Porque só se via água. Ele desapareceu dentro da água, nadando ali por baixo da água, e ninguém via mais.
Irmão, nós temos que chegar a um estágio que as pessoas que olharem para nós não vejam a gente, vejam as águas, vejam Cristo, vejam o Espírito de Deus na nossa vida. Em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações, que o povo veja Cristo, que a gente suma, que a gente desapareça dentro da água e que só Cristo apareça na nossa vida. Eu me lembro de uma história que meu sogro, o saudoso pastor Beni, contava. Ele leu que lá na Índia um missionário estava pregando. No século XIX, um missionário estava pregando, falando a respeito de Jesus. Jesus era assim, Jesus era assim, Jesus era assim. E uma senhora parou na porta da missão e ficou olhando o pregador pregando. E entrou, e sentou e ficou. O pregador só falou sobre como Jesus era. Quando terminou o culto, a senhora disse: moço, por favor, reverendo, por favor, eu conheço esse homem que o senhor está falando. Ele mora lá na minha cidade. Aí o pregador disse: não, senhora, a senhora não entendeu. Jesus já morreu, já ressuscitou e já foi para o céu. Ela disse: não, mas desse jeito que o senhor está dizendo, tem um homem lá na cidade onde eu moro que é desse jeito, e só pode ser esse homem que o senhor está falando. Porque o senhor falou que ele é amoroso, o senhor falou que ele é perdoador, o senhor falou que ele é gentil, o senhor falou que ele é maravilhoso, e esse homem mora lá, é meu patrão, eu trabalho para ele, e esse homem é esse Jesus, só mudou o nome. Mas é esse Jesus porque ele é do mesmo jeitinho do que o senhor descreveu esse Jesus. Então o que é que acontece, irmão? Aquele crente, ele tinha sido sufocado pelas águas, ele desapareceu, e quem olhava para ele não via ele. Via quem, meus amados irmãos? Via quem, meus amados irmãos? Jesus, irmão. É esse o estágio que Deus quer de nós. É evidentemente que nós não chegamos, mas é esse o projeto de Deus. É que a gente vá progredindo, é que a gente vá andando para frente. É o homem de branco, ele está nos pegando. Você vê que a cada passo Ezequiel dizia: e ele me levou. É assim? E ele me levou. O Senhor quer nos levar, o Senhor quer nos avançar, para que cheguemos ao ponto de que nós desapareçamos e Cristo apareça. Nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, na nossa maneira de ser. Que o povo diga: não, ele desapareceu. Não é ele não, eu não estou vendo ele. É como diz aquele hino que alguém fez: eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não tem um hino que diz assim? Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Foi como quando Esaú, houve a reconciliação entre Esaú e Jacó. Aleluia! Jacó pensava que ia ser o quê, irmão? Jacó pensava que ia ser, despedaçado, porque Esaú vinha com 400 homens de guerra, e Esaú era briguento, Esaú era animoso, Esaú era chato, Esaú alimentava uma vingança, ele prometeu matar Jacó. Foi ou não foi, irmãos amados? Mas Jacó passou a noite orando, e quando encontrou com Esaú no outro dia, não houve briga, não houve foiçada, não houve facãozada. Aí Esaú abraçou-se com Jacó e se beijaram. Aí sabe o que foi que Jacó disse? Aleluia, chegou agora, aleluia. Gênesis 32. Aleluia, Gênesis 33. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 33, glória a Deus, e o versículo, glória a Deus, versículo 4, glória a Deus, aleluia. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Versículo 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Irmão, Jacó olhou para Esaú e disse: meu irmão, não é você não.
Se fosse você, você tinha me matado. Se fosse Esaú, tinha me despedaçado. Mas abraçar, beijar, eu não estou vendo Esaú, eu estou vendo Deus. Essa atitude, Esaú, que você fez não é sua. Essa atitude é de Deus. É de Deus. Que alguém diga de nós, não é você não. É Deus. É Deus. Eu não estou vendo tua cara não, eu estou vendo Deus. Eu não estou vendo o seu rosto, eu estou vendo Deus. Você vai ficar coberto debaixo da água e o povo não vai mais lhe ver, mas vai ver Deus estampado na nossa face. Aleluia. Aleluia. Foi o que João disse, João Batista disse em João 3:30, irmãos. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, João Batista, ele disse uma palavra que a profundeza é muito grande. João 3:30, falando de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. É necessário que o que, meus amados irmãos? É necessário que ele e eu. Irmão, é preciso que a gente diminua e que ele vá crescendo na nossa vida. Nossas malcriações, nossas invejas, nossas maledicências. É preciso que isso vá o quê, irmão? É preciso que isso vá o quê, irmãos? Diminuindo. E que a santidade de Jesus, o amor de Jesus, a pureza de Jesus, a bondade de Jesus, o olhar de Jesus vá crescendo. Que o que é meu vá sumindo e que o que é de Jesus vá crescendo. Vai chegar um ponto que eu vou desaparecer debaixo da água e o povo só vai ver Jesus. Jesus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Meus amados irmãos, nós precisamos sair da terra e entrar na água. Nós precisamos ser conduzidos por Jesus da terra e entrar dentro da água. E ir sumindo pelos pés, sumindo pelos joelhos, sumindo pelos lombos, e depois sumindo pelos peitos, e depois sumindo pelo pescoço, até chegar um ponto que nós desapareçamos. Eu não posso fazer isso. Só quem pode fazer isso é o homem de linho. Só quem pode fazer isso é o varão vestido de branco. Só quem pode fazer isso é o homem que o rosto é como latão resplandecente. Só ele é quem pode fazer isso. Nós não podemos. O ministro não pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso. Mas o homem de branco, vestido de linho, com cordel na mão, com o rosto como latão reluzente, ele pode nos pegar e ir nos aprofundando e nos levando nessas águas. Bendito seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos para São Lucas capítulo 3. Aleluia. O negócio hoje é água. Água, água. São Lucas capítulo 5, melhor dizendo. São Lucas 5:3. Glória a Deus. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aleluia. Jesus disse: Pedro, tu deixa eu entrar no teu barco, me dá o teu barco, porque para mim ministrar eu preciso me afastar da terra. Aleluia. Ramando lá, glória a Deus. Pastores, a Bíblia diz que depois que o barco se afastou da terra, entrou na água, Jesus se assentou e começou a ensinar. Por que é que hoje muitas igrejas não têm palavra? É porque o ministro está na terra. O ministro só pode ensinar
quando ele mesmo sai da terra e entra na água. Aleluia. Por que é que está faltando a palavra em muitas igrejas? Por que é que hoje em dia só tem em muitos lugares oba-oba, enganação, e o povo volta sem palavra, sem edificação? Porque o próprio ministro está no meio do povo na terra. Está na terra. Tem ministros de Deus que não entraram na água. Estão na terra. Um ministro que passa a noite batendo papo na internet. Um ministro que passa o dia sem ler as Escrituras, sem meditar nas Escrituras, envolvido com as coisas mundanas, aleluia, ele está na terra. E quem está na terra não tem o que ensinar. Ele precisa sair da terra e entrar na água. E de lá da água é que ele vai ensinar a multidão. Aleluia. É um preço, irmão. Precisa sair da terra. É um preço caro. Glória a Deus. É um preço pesado. Você tem que sair da terra, do meio do povo, e ficar sobre as águas. E das águas só tem o que dar ao povo quem vai para as águas. Só tem o que dar à multidão quem vai para a água. Glória. Aleluia. Deus está mandando afastar o barco da terra. Deus está mandando afastar o barco da terra, irmãos. Tudo que tem nas Escrituras é pedagógico. Os detalhes da Bíblia têm ensinamentos. Os detalhes da Bíblia é a voz do Espírito falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem que se afastar da terra e entrar na água. Você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler aqueles que já foram antes de você. Pastor Isualdo, eu posso ler os clássicos cristãos. Eu posso ler os comentários bíblicos de servos de Deus do passado para ter o que dar ao povo? Pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o que, irmão? O aperfeiçoamento. E o que é um livro? Um livro é uma pessoa que morreu e deixou a herança para nós. Ele já morreu, mas a herança ficou para nós. E Deus deu, eu consulto muitos livros dos cristãos. Por quê? Porque Deus deu mais a eles do que a mim. E um presidente americano, ele disse assim: Deus me deu muito juízo, mas eu considero pouco. E eu leio porque outras pessoas receberam mais do que eu. E eu vou buscar de quem tem mais do que eu. Então você tem que mergulhar na leitura das Escrituras. Você tem que sair da terra. Você tem que mergulhar na leitura das Escrituras. Você tem que mergulhar na oração. Você tem que dobrar o joelho para fazer o seu sermão. Você tem que chorar molhando as páginas da Bíblia. Aleluia. Tem que afastar da terra para poder ensinar. Para poder ministrar a graça ao povo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É preciso desligar da terra, irmão. Senão não tem o que ensinar o povo. O apóstolo Paulo, irmão, é preciso ser arrebatado em espírito. É preciso, para receber as revelações de Deus, é preciso sair da terra literalmente e mergulhar nas águas. Vamos ver segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, de 1 a 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, de 1 a 4. Aleluia. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Aleluia. É preciso ser arrebatado. É preciso o espírito da gente sair da terra, ser tirado da terra. Glória a Deus. Pastor, é preciso eu ter um êxtase, é preciso eu desmaiar e voar. Não, significa que o seu espírito tem que sair da terra e entrar pela fé e pela graça nas regiões celestiais, mergulhar nas águas. Aleluia. Aí ele disse: eu ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, mas só se sair. Você vê que ele saiu, ele foi a ré, ele foi tirado da terra. Você só recebe coisa de Deus se você for tirado da terra, se você sair da terra. Não no sentido literal, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. É quando você se dedica a Deus, é quando você mergulha em Deus, é quando você sai da terra e mergulha na água. Glória a Deus. Irmão, quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos, ele saiu da terra. Irmão, ali está a teologia cristã. Tudo que o cristão precisa está na carta de Paulo aos Romanos. É o maior compêndio de teologia. Glória a Deus, ali do capítulo 1 ao capítulo 11 é a teologia teórica. Aí quando chega no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Aí ele sai da teologia para a prática. Aleluia. Aí 12, 13, 14, 15, 16 é doutrina para a vida do dia a dia. Aleluia. Irmão, e quando ele, naquela carta, Paulo saiu da terra. Ele saiu, glória a Jesus. Vamos lá para Romanos, capítulo 11, glória a Deus. Ele saiu, e ele procurou terra nos pés. Ele procurou terra, mas o mergulho foi tão grande para ele achar aquelas riquezas de Romanos, para ele achar aquela revelação de Romanos, que quando vai terminando a primeira parte do capítulo 11, glória a Deus, quando vai terminando a revelação teológica da salvação pela graça, da justificação pela graça, dos judeus, do plano de Deus com os judeus no futuro, que Deus ainda vai restaurar os judeus, que Deus ainda vai restaurar Israel, que nós somos a oliveira brava, nós somos a oliveira brava que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí Paulo, irmão, saiu tanto da terra, entrou numa área tão profunda do Espírito, entrou numa área tão profunda, que ele saiu batendo com as perninhas. Parece que eu estou vendo ele balançando as perninhas assim, procurando terra, e nada de achar terra, e descendo, e a água cobrindo, e ele desceu. Aí quando ele terminou a primeira parte, a parte teológica, que foi entrar na parte prática, ele disse uma coisa tremenda. Aleluia. Capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Prossiga. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para receber o que Paulo recebeu, irmão, é preciso dar um mergulho muito profundo. Ele saiu com as perninhas balançando. Aí foi procurando. Quando chegou lá, não tem condições. Aí disse: profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem lhe deu, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que haja de recompensar, de ser recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
La mandaite beneraman. Saia na yamanasu, glória a Deus. Só recebe revelação quem mergulha. Quem sai da terra. Quem sai da terra, se ficar na terra, vai ter um ministério medíocre, vai ter um ministério pífio, vai ter um ministério insignificante. Glória a Deus, porque Deus só usa quem? Aleluia. 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 E essa palavra não é só para os ministros, é para os membros da igreja. Porque nós estamos... Lutero redescobriu o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente pode dar um mergulho. Uns vão dar mais fundo, outros menos fundo. Mas o Senhor hoje está chamando a igreja para sair da terra. Oh, aleluia. Para mergulhar. Procurar terra nos pés e não achar. E dizer, oh, profundidade, oh, quanta riqueza. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Irmão, você vai desaparecer. Você vai desaparecer. E Cristo é quem vai aparecer. Só a água vai ser vista. Você vai ficar submerso na água. Aleluia. E ninguém vai lhe ver. Vai ver somente Cristo Jesus na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Estevão, irmão, como é que a gente mergulha? A gente mergulha quando mergulha nas Escrituras. A grande herança da reforma foi a volta da Escritura para o povo. Não é a livre interpretação. Alguém disse que Lutero pregou a livre interpretação da Bíblia. Não, ele não pregou a livre interpretação, porque senão vai ser uma loucura, cada um vai interpretar do seu jeito. Ele pregou o livre exame. O livre exame das Escrituras, quer dizer, o acesso às Escrituras, não a livre interpretação, porque se cada pessoa for interpretar a Bíblia a seu bel prazer, não é? Cada pessoa vai criar uma seita. Mas ele trouxe de volta o livre exame, e pela graça de Deus, justamente quando surge Lutero, pouco menos de 100 anos antes, surge a imprensa, fazendo a Bíblia ficar mais acessível ao povo. Você vai mergulhar, irmão, quando você lê Bíblia, quando você estuda Bíblia, quando você, junto com os servos de Deus do passado ou do presente que conhece Bíblia, você mergulha na Bíblia, irmão, o povo não vai lhe ver mais. Vocês já ouviram falar que Estevão brilhava como um anjo? Já viram? Vamos ver isso em Atos, capítulo 6. É porque Estevão não vivia na terra. Estevão vivia mergulhado nas águas das Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, irmão, diz que o povo viu o rosto de Estevão como o rosto de o quê, meus amados irmãos? Quer dizer, a glória de Deus ficou na frente de Estevão. O povo olhava para ele e não via uma pessoa, via um anjo. Via a glória de Deus nele. Mas por quê? Era um misticismo? Não, simplesmente porque Estevão vivia mergulhado na Bíblia. Estevão vivia mergulhado nas Escrituras. Se você ler o capítulo 7, ele começa a falar do Velho Testamento com uma maestria que, olha o versículo de número 10, 6 e 10. Glória a Deus. 6 e 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Diz que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Ninguém podia resistir. Mas por que ninguém podia resistir? Por quê? E por que ele brilhava como um anjo? Era um misticismo? Não era misticismo, não era nada não. É que ele vivia mergulhado na Bíblia. Quando você lê o capítulo 7, ele começa a contar a história do Antigo Testamento com uma maestria que não tem no mundo quem possa contradizer.
Ele apresenta Jesus, aleluia, desde a chamada de Abraão no Gênesis. Ele passa pelo... E aqui é só o resumo, os irmãos sabem que aqui na Bíblia só está o resumo. Ele passa pelo Gênesis, ele passa pelos livros históricos, ele passa pelos livros poéticos, ele passa pelos livros proféticos. E quando termina, ninguém pode dizer nada. A única coisa que pode fazer é apedrejar, porque argumento não tem. Só apedreja quem não tem argumento. Disseram, a gente não tem o que dizer a esse homem, porque ele disse a verdade, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, porque ninguém podia responder. Quando você vê alguém agredindo, quando você vê alguém apedrejando, é porque não tem argumento. Não tem argumento, aí apedreja. Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus. Irmãos amados, quem mergulha nas Escrituras brilha como anjo, desaparece, e a água de Deus cobre a vida dele. Vamos voltar às Escrituras. Hoje crente quase que não sabe nem João 3,16. Hoje crente quase que não sabe Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Hoje crente quase que não sabe que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Hoje quase crente não sabe pela graça sois salvo, não sabe onde está escrito nada, não sabe mostrar um versículo a ninguém, não sabe pregar. Quando eu aceitei Jesus, os crentes eram menos cultos, mas eram mais sábios nas Escrituras Sagradas. Eles sabiam combater, eles sabiam pregar, eles sabiam testemunhar, e o povo incrédulo ficava como Estevão, como aquele povo sem poder resistir à sabedoria e ao Espírito. Gente analfabeta botava padre no bolso, botava freira para correr, botava espírita para correr. Ninguém podia resistir àquele irmãozinho que só tinha o primário, aquele irmãozinho que só tinha feito a carta de ABC, e ninguém podia com ele. Quem conheceu o crente assim? Quem conheceu do passado? Quem conheceu o crente assim? É porque esse povo vivia mergulhado. Esse povo vivia mergulhado. Esse povo vivia dentro das Escrituras. Eles amavam a escola dominical. Eles liam a Bíblia em casa. A Bíblia deles era toda marcada de caneta, de lápis, pintada. Eles decoravam textos da Bíblia e ninguém podia resistir. Ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que estava na vida daquele crente como na vida de Estevão. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando a gente vive debaixo dessas águas, a gente não tem tempo para nada. A gente não leva nada. Quem nada, quem mergulha e nada, não leva bolsa. Não leva nada. Tem que soltar tudo para poder nadar. É verdade ou não é, irmãos amados? Se agarrar com alguma coisa, vai afundar. Tem que estar livre. Nesta noite você sabe, o Espírito Santo está lhe revelando que você tem que soltar alguma coisa para poder nadar nas águas do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos amados, hoje em dia nós estamos agarrados com besteira, perdendo de nadar, perdendo de adquirir riquezas no rio do Espírito, perdendo de adquirir riquezas, agarrados a tolices, irmãos, a brinquedos, a folguedos, tolices que não levam a nada agarrado. Aí deixa de nadar, deixa de mergulhar, deixa de fazer como Paulo, mergulhar nas profundezas de Deus. Aleluia, porque quer ficar na terra. Já pensou, irmão? Há poucos dias um pastor me disse, não foi um pastor de Alagoas, foi de outro estado, ele me disse que o casamento acabou da filha dele, crente a filha e crente o genro, porque o crente passava a noite brincando de videogame. A mulher procurava o marido na cama e ele estava na sala brincando de matar não sei quem, de derrubar não sei quem. Aleluia, e o casamento ruiu. Irmãos, quem nada não tem tempo de pegar nessas coisas.
Quem nada, só nada. Quem nada, só nada. Quem nada, só nada. Não é caretice, não. É que quem nada não pode perder de se agarrar com nada. Saiu da terra, mergulhou. Tem que soltar tudo, irmãos amados. Será que hoje eu passei agora para vir para a igreja e estava um povo vestido? A semana passada tinha um povo vestido de azul. E agora eu vi um povo vestido de vermelho. E o que é isso? Diz que é jogo que vai ter. Eu vi hoje um povo de vermelho. A semana passada eu vi um povo de azul. E eu digo, Jesus, e eu fechei os olhos. Eu digo, será que tem crente, Jesus, que hoje vai deixar de ir o culto no farol? Deixar de vir mergulhar nas águas do Espírito? Para uma tolice, uma parvoíce daquela. Eu prefiro mergulhar. Quem prefere mergulhar? Quem prefere? Dê um glória para Deus. Quem prefere mergulhar? Aleluia. Eu prefiro nadar nas águas do Espírito Santo. Não é que eu queira ser mais santo do que ninguém. É que eu prefiro nadar. Eu prefiro nadar. Eu não sou contra o esporte. Não sou contra. Mas eu prefiro nadar. Eu prefiro dar um mergulho como Paulo e procurar terra nos pés e ficar balançando as perninhas e dizendo, ó profundidade, ó profundidade. Ô irmão, se Paulo não tivesse mergulhado, nós hoje teríamos as 13 epístolas. Se Paulo não fosse um homem de mergulho, se Paulo ficasse na terra, nós teríamos as 13 epístolas hoje? Teríamos as 13 epístolas hoje? Não, nós só temos as 13 epístolas de Paulo, porque ele era um homem que o que, irmão? E talvez até 14, porque Hebreus até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu. Meu irmão, prefira mergulhar. Prefira mergulhar. Eu pediria à esposa de Daniel que viesse louvar a Deus com aquele hino que você cantou a semana passada na festa do Círculo de Oração. A irmã, a esposa de Daniel Barbosa, irmã Clédia. Onde está a irmã Clédia? Aleluia. Glória a Deus. Quem prefere mergulhar? Quem prefere? O Espírito Santo hoje, ele vai te pegar pela mão. O homem de branco vai te pegar pela mão. Vai te tirar da terra. E vai te jogar na água. Na água. Na água. Diga, Jesus, eu não quero ficar na terra, Jesus. Eu quero mergulhar na água. Eu não quero ficar com água nem nos pés, nem nos joelhos, nem nos lombos. Eu quero sumir debaixo das águas. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor nesta noite.